Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluia. Como eu amo estar onde o Senhor está. E o Senhor está neste lugar. Como eu amo estar na presença do Senhor. E o Senhor está aqui. E eu creio que o Senhor tem algo aos nossos corações nessa noite. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Enquanto você abre aí, né, o pastor Marcos falou que nós tivemos o paintball ontem, que foi bênção demais, né? Foi muito legal, eu não pude ir dessa vez, eles que me aguardem a próxima, vou com força dobrada. Mas, obrigada, Beth. Dia 28 nós vamos ter 2 eventos muito especiais, daqui a pouco vai estar aí no Lagoinha News. Nós vamos ter o evento das mulheres, nós vamos ter no Campus 2 às 15h30, nós vamos ter a experiência da mesa. Vamos falar sobre a importância de construirmos memórias ao redor da mesa nos nossos relacionamentos, tá? E à noite, às 19 horas, nós vamos ter aqui o culto Legacy, né? O Legacy Super-Heróis de Verdade. Vai ser um culto muito especial, culto de jovens. Você está mais do que convidado. Vai ser bênção demais. E aguardem, daqui a pouco nós vamos ter novidades sobre o Kids também, né? E a gente já vai contando aí devagar para vocês, para não confundir. Ok? Achou aí? Você pode dar um glória a Deus? Só os que estão com calor. Jonas capítulo 1, a palavra do Senhor diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo é o teu? Ele respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Vamos pedir isso para Ele? Você pode fechar os seus olhos? Papai, nós estamos nesse lugar por tua causa. Não existe nenhuma outra razão, não estamos aqui por causa de nenhum homem, por causa de nenhuma mulher. Nós não estamos aqui por causa de uma escala, nós não estamos aqui por causa de nenhum compromisso religioso. Nós estamos aqui porque nós estamos famintos e sedentos da Tua presença e da Tua palavra. Senhor, eu quero declarar a minha dependência total, absoluta e restrita do Teu Espírito Santo. E eu quero te pedir que o Senhor possa ir onde as minhas palavras não conseguem chegar. Senhor, que essa palavra seja rema aos nossos corações. Uma palavra revelada do céu, uma palavra aplicável, uma palavra de um Deus pessoal. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender toda ação das trevas, toda ansiedade, todo medo. Eu quero repreender toda dor, eu quero repreender todo cansaço excessivo, tudo aquilo que vem para tentar roubar a palavra do Senhor dos nossos corações. E nós dizemos que o nosso coração está pronto, a terra está pronta. Pode vir, Senhor, eu quero te ouvir. Você pode dizer: a terra está pronta? Diga: meu coração está pronto. Aleluia, glória a Deus. Sabe que a história de Jonas é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? As crianças certamente já desenharam um grande peixe em algum momento. Você já contou essa história, já ouviu essa história? E para muitos, essa história também é uma história que desafia a fé. Jonas é considerado como um profeta desobediente. Mas na verdade, você sabe que todo mundo tem uma história. Sabia disso? Às vezes a gente, quando
houve uma informação, houve uma história, a gente sempre faz as nossas avaliações e a gente esquece que todo mundo tem uma história. Todo mundo tem um lado. E hoje eu quero contar um pouquinho para você, para a gente se aprofundar um pouquinho nessa história de Jonas. Mas para você entender isso melhor, eu preciso te dar um pano de fundo, que é o quê? Eu não sei se você sabe, mas depois do reinado de Salomão, o reino de Israel ele se dividiu. E antes, se era um reino só, eles passaram a ser chamados de 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficaram as menores tribos, na verdade ficou Judá e Efraim. E o reino do norte ficou 10 tribos. E esse reino do norte, ele normalmente eram reis maus. Eram pessoas que não mantinham a sua aliança com Deus. Eles seguiram, Jeroboão. E o início disso, dessa divisão, começou a fazer com que o povo pecasse contra Deus. E por que eu estou te explicando isso? Porque Jonas era um dos profetas que vinha de Israel, do reino do norte. Então, Jonas estava acostumado a pregar para um povo muito duro de coração. E Jonas estava acostumado também a pregar para pessoas que provavelmente não se arrependeriam. E mais do que isso, Jonas também era um profeta e ele sabia que seria a Assíria que futuramente iria levar cativo o povo de Israel, o reino do norte. Justamente o reino que ele era profeta. Então, você está me entendendo? Ele ia profetizar para Nínive, uma cidade que é a capital da nação que levaria o seu povo cativo futuramente. Entende que não é simplesmente, eu não quero ir? Mas existem mais algumas coisas importantes para a gente entender acerca de Jonas. Jonas provavelmente foi um sucessor de Eliseu. E Eliseu também profetizou e serviu em dias de reis de coração muito duros, Elias serviu no período de Acabe e assim sucessivamente. Então, Jonas, ele provavelmente sucedeu Eliseu. Ele deve ter participado da escola de profetas. E mais, acreditam-se que Jonas foi um dos discípulos de Eliseu. E ainda mais, alguns estudiosos, isso não tem comprovação histórica, acreditam que Jonas foi o filho da viúva de Sarepta, que Eliseu orou e ressuscitou. Então Jonas tem uma história. Jonas não é um profeta que é a primeira vez que Deus fala com ele. Jonas era um profeta que estava acostumado a ouvir a Deus. Jonas era um profeta acostumado com milagres. E agora, de repente, Deus fala com ele e ele simplesmente, a Bíblia diz que Deus fala, dispõe-te, e ele se dispõe, mas para fazer o que ele queria, e não o que Deus queria. E é por isso que eu quero hoje falar para você, que Jonas é um livro que fala de desconstruções. Jonas, ele já estava praticamente pronto do seu ponto de vista, mas o nosso Deus, ele é um Deus que, ele está sempre trabalhando em nós para nos desconstruir, e é isso que acontece com ele. Não é uma questão só de obediência, é uma questão de construção e desconstrução. Afinal de contas, o seu chamado não é para a sua nação. Ele é o profeta que está pronto. Ele é o profeta discípulo de Eliseu. E agora Deus manda ele para uma outra nação. Diferente daquilo que aconteceria com o seu mestre. E aí todos os acontecimentos que nós vemos na Bíblia, nós vemos de maneira geral quantas vezes Deus desconstrói. O Senhor, ele desconstruiu Moisés. Moisés achou que estava pronto, ele já estava pronto para ser o libertador. E ele estava tão pronto que ele vai por conta própria e simplesmente resolve matar um egípcio. E sabe o que acontece? Quando Moisés achou que estava pronto para o seu lugar, Deus disse, você está pronto apenas para eu começar a desconstruir você. José achou que estava pronto, ele já tinha os sonhos, ele já tinha a capa, teoricamente Deus já havia falado com ele, mas acontece que de repente alguém arranca a capa dele, ele é jogado num poço, ele é vendido como escravo. Quando José achou que estava pronto, Deus falou, eu vou te desconstruir, porque você não está pronto, você só está pronto para eu começar esse processo de desconstrução. E é isso que acontece com Jonas aqui também. E sabe o que acontece? Qual é a primeira coisa que acontece para essa desconstrução? Jonas, ele toma as suas decisões. Mas antes de eu explicar por quê, eu preciso dizer para você por que acontece desconstruções. Por que de repente parece que está tudo bem e Deus ele vem e algumas circunstâncias parece que dão uma rasteira na gente, não é assim?
Alguém já passou por isso? Não, né? Eu li numa revista outro dia. Eu vi lá um negócio sobre isso. Sabe por que Deus nos desconstrói? Porque normalmente nós achamos que já sabemos o caminho. Que nós achamos que já sabemos onde Deus quer nos levar. Mas sabe de uma coisa? Deus ama você até a sua última célula. Deus ama você até o seu último próton, o seu último nêutron, até a sua última gota de sangue. E Ele vai se recusar, permitir que você fique aquém daquilo que Ele sonhou para você. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Você pode abrir lá comigo, um texto bastante conhecido, mas eu quero ler com você. Isaías capítulo 55, perdão. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você pode ter achado que você já chegou no lugar. Você pode ter achado que você já está pronto. Você pode ter achado que você já sabe tudo. E aí o Senhor olha para você e Ele fala assim: o quê? Você está achando que é isso que eu tenho para a sua vida? Espera aí, vamos desconstruir isso aqui. Base zero, vamos começar tudo de novo. E aí a gente fica perdido. Como José, de repente eu era o filho preferido do meu pai e agora eu sou escravo. Como Davi, eu estava pronto para ser pastor de ovelhas, estava tudo certo, estava traçado na minha mente, era isso que ia acontecer. E de repente eu sou levado para o palácio. E quando eu acho que está tudo certo no palácio, começa uma perseguição e Deus começa a desconstruir tudo de novo. São muitas as vezes que Deus começa processos de desconstruções na nossa vida. Porque senão nós vamos viver uma vida medíocre. Nós vamos viver uma vida na média. Nós vamos viver muito aquém daquilo que Deus sonhou para nós. E se Ele nos deixar, a nossa zona de conforto nos mata. A nossa meta daquilo que é excelente para Deus é apenas o início de alguma coisa. Deixa eu dizer algo para você. Os sonhos de Deus, olha o que o Senhor diz: os meus pensamentos a seu respeito são maiores do que os teus. Para de achar, porque você estudou com Eliseu, está tudo certo, que você já pode fazer o que você quiser. A primeira desconstrução, Deus começa esse processo de desconstrução na vida de Jonas. E sabe o que Deus faz? Deus faz isso, sabe por quê? Porque o Senhor não está construindo homens e mulheres com prazo de validade na fé. Deus está construindo homens e mulheres para a eternidade e não para prazo de validade. Você conhece quantas pessoas que um dia se derramaram na presença do Senhor e hoje só tem uma história de passado? Sabe por quê? Deus precisa nos desconstruir, porque senão nós entramos numa coisa de que a gente já chegou no máximo e a gente vai viver tão longe daquilo que Deus tem. O Senhor não quer que a minha vida e a sua vida com Deus tenha prazo de validade. É para a eternidade. E por isso, o Senhor nos desconstrói. E a primeira coisa que Deus faz para começar esse processo de desconstrução na vida de Jonas, Deus manda uma tempestade. Você adora uma tempestade, fala sério. Só que não, né? As tempestades, elas parece que elas vêm para bagunçar tudo. O que estava organizado, estava tudo certinho, mas não. As tempestades, elas não vêm para tirar nada do lugar, elas vêm para colocar as coisas no lugar. Jonas estava com as pessoas erradas, indo para o destino errado, com a motivação errada, e para ele estava tudo certo. Então o Senhor vem com uma tempestade, porque Jonas não conseguia mais ouvir a voz de Deus. O papel de um profeta era ouvir Deus falar, e Jonas não ouvia mais Deus, ele ouviu a si mesmo, e ele achou que estava tudo certo. Então Deus precisava cessar as outras vozes, queridos, e às vezes a única maneira que Deus tem de fazer com que as outras vozes cessem no nosso coração e na nossa mente é mandando uma tempestade. Sabe o que acontece numa tempestade? Os marinheiros experientes, eles começam a
desocupar o barco, desocupar o navio. Ou seja, no meio de uma tempestade, você começa a entender o que de fato é essencial e o que não é essencial. No dia a dia, tudo parece importante, não é assim? Eu não posso ir porque eu trabalho. Eu não posso fazer isso por causa daquilo. Eu não posso jogar essa roupa fora porque eu não sei o quê. No dia a dia, tudo parece importante, tudo parece prioridade, tudo parece essencial. Mas no meio das tempestades, queridos, a gente entende o que é essencial de fato. E a Bíblia diz que esses marinheiros começaram a jogar fora as coisas que poderiam levar o navio ao naufrágio. Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso problema não é aquilo que a gente não tem. O nosso problema é que a gente anda carregando coisa demais no barco e isso leva ao naufrágio. Nosso problema não é o que a gente não tem, o problema é o que a gente tem demais. O problema é o que a gente faz com aquilo que a gente tem. Jonas tinha autoconfiança demais, independência demais, conhecimento demais. Às vezes a gente tem coisa demais e nós só jogamos fora no meio da tempestade. Você já falei isso hoje pela manhã? Você já tentou limpar o seu guarda-roupa? A roupa está lá 2 anos, a bendita, com etiqueta. Aí você vai jogar, não, essa aqui ainda eu vou usar. Mentira, não vou usar nada. É essencial, é importante. O sapato, faz 3 anos que o bicho está lá, está empoeirado. Não, esse aqui ainda acho que eu vou usar, né? Esse aqui para uma festa. Mas não é só as mulheres não, viu? Os homens fazem a mesma coisa. Eu vou emagrecer. Por que vocês olharam para o pastor? Mas que bando de engraçadinho. Peraí, que estão ofuscando meus olhos com as auréolas de vocês. A gente tem uma mania de colocar tudo como importante. Você tem lá presente de quando você ganhou de casamento que você nunca usou. Isso aqui eu vou usar num dia importante. O dia importante é o dia que você está vivo, é hoje. A gente tem um problema no dia a dia, tudo é importante, tudo é prioridade, o trabalho é importante, eu não posso parar isso, eu não posso parar aquilo. Quando as tempestades vêm, querido, você já viu uma mãe levando um filho para o médico, desesperada por causa de uma convulsão ou de alguma coisa muito grave? Você já percebeu o tempo que ela demora para se maquiar, para escolher uma roupa? Não existe, porque a gente faz o que é essencial. A gente descobre o que é essencial no meio da tempestade. Nossos valores mudam. É por isso que a palavra de Deus diz que é melhor estar na casa onde há luto do que onde há festa, porque ali a gente reavalia o nosso coração. Eu penso que a morte é uma cartada de mestre do céu, para dizer assim, você acha que manda, né? Então eu quero te dizer que um dia você vai parar e olhar para a sua vida como você deve de fato. E descobrir que a nossa vida é como a relva, é como um conto ligeiro. Então, viva cada dia com aquilo que realmente vale a pena, para aquilo que é essencial. Samuel conheceu uma amiga nossa, chamada Juliene. A Ju era uma mulher muito vaidosa. Ela tinha um cabelo crespo, gente. E assim, alguns anos atrás, eu acho que nós somos casados há 16 anos, acho que uns 14 anos atrás, mais ou menos, que a gente conheceu ela. O esquema era chapinha, né? Pensa numa pessoa que ela gastava 2 horas para se arrumar, o cabelo dela tinha que ser impecável. E o marido dela via reclamando disso. Pelo amor de Deus, vai sair. Alguns anos atrás eu reencontrei a Ju. A Ju teve câncer. Sabe o que aconteceu com o cabelo dela? Ela perdeu. E quando eu fui visitá-la, ela estava com o cabelo bem curtinho, cacheado e muito curtinho. E ela falou para mim, quanto tempo eu perdi com coisas que não valem a pena. Muitas vezes, queridos, o que está nos levando ao naufrágio é porque a nossa visão do que é essencial está equivocada. E a gente está carregando no nosso barco
mais coisas do que a gente deveria. Às vezes a gente está carregando palavras que a gente não deveria. Um rancor que a gente não deveria. Uma mágoa que a gente não deveria. Esperando por algo que talvez não vai vir, mas que não é essencial. Foi isso que aconteceu. E é isso que a gente precisa entender. Que às vezes o nosso barco está naufragando. E o Senhor manda algumas tempestades para a gente entender que está na hora de jogar algumas coisas fora. Está na hora de deixar algumas coisas para trás. Porque se você continuar carregando o que não é essencial, a sua caminhada vai se tornar lenta a ponto de ir para o naufrágio. É no meio da tempestade que você descobre o que realmente vale a pena viver. Cuidado com o que você carrega no barco. O problema das nossas vidas, na maioria das vezes, não é o que nós temos. Não é o que nós não temos, perdão. É o que nós temos. Porque nós temos demais. Ou porque nós não estamos sabendo lidar com aquilo que nós temos. Cuidado com o que você carrega no barco. Cuidado com quem você coloca no seu barco. Então, as tempestades, elas parecem vir bagunçar a nossa vida, mas na verdade elas não vêm bagunçar nada. Elas vêm colocar as coisas em ordem. Elas vêm mostrar para a gente o que é que de fato vale a pena. E essa foi uma desconstrução muito importante para Jonas. Eu fico imaginando quando ele diz assim: olha, me joguem no mar, que essa tempestade vai passar. Eu fico imaginando que Jonas não quis bagagem nenhuma, não quis roupa nenhuma, não quis comida nenhuma. Aliás, aqueles homens, eles não falaram assim, eles iam jogar comida fora. Eu não imagino os outros marinheiros falando para assim: não joga isso que a gente vai precisar. Cara, amanhã você pode estar morto, o que você está preocupado com a comida? Eu fico imaginando que eles não estavam preocupados com a roupa que eles iam jogar. Eu já vi depoimento de pessoas do bombeiro. Né? O RJ está aqui, talvez ele possa até ter alguma experiência, mas eu já vi depoimento de bombeiros dizendo que no momento de acidente, onde ele precisava rasgar a calça de uma mulher, ela ali quase correndo o risco de perder uma perna, e ela: não rasga minha calça. Um equívoco de prioridade do que é importante, do que é essencial. Agora, depois que Jonas ele entende que o problema era com ele, está na hora de acontecer uma outra desconstrução. Jonas acreditava, eu acredito piamente nisso, que Jonas acreditava que se ele fosse jogado do navio, ele ia morrer. E Jonas, se ele morresse, seria um grande alívio para ele. Sabe por quê? Ele não ia ter que ir para Nínive. Às vezes não é assim para você? Não é mais fácil sair fora do barco? Não é mais fácil sair fora dessa empresa? Não é mais fácil sair fora do casamento? Não é mais fácil sair fora do ministério? Porque o importante é eu ficar livre do negócio. Agora deixa eu contar uma coisa para você. Deus não manda tempestade na sua vida e Deus não te joga no barco para te matar. Ele manda tempestades na sua vida e Ele joga você do barco para tratar com aquilo que está dentro de você. Jonas era um profeta que estava acostumado com milagres em terra. Ele não esperava um milagre no mar. Ele não esperava um grande peixe para vir engolir. Mas o Senhor tinha coisas maiores para desconstruir. Deus não desiste da gente por causa das nossas bagunças, mas às vezes Ele precisa trazer essas bagunças para que a gente consiga essas tempestades, para que o Senhor possa fazer essas desconstruções. Deus precisava silenciar as vozes que estavam na cabeça de Jonas. E sabe de uma coisa? Quando Deus manda um peixe para engolir Jonas, a tempestade cessou em cima. Mas eu acredito que uma outra tempestade começou dentro de Jonas. Porque agora era hora dele lutar consigo mesmo. Porque não tinha mais pessoas, não tinham mais argumentos. E eu acredito, gente, de verdade, que na barriga do peixe, lá é o lugar
aonde o Senhor faz cessar os nossos argumentos, faz cessar a nossa escola, faz cessar as nossas escolhas, faz cessar as nossas bases, para que a gente fique de frente conosco mesmo. Eu não acredito como, às vezes a gente vê nos desenhinhos, né, que a barriga do peixe parecia que dava para montar, como diria minha avó, um home teach, né, um home theater, dava para montar uma sala de estar na barriga do peixe. Não acredito, não. Eu acho que não era um lugar assim, eu acho que era um lugar meio indigesto. Eu acho que Jonas não tinha tanto espaço ali. Sabe por quê? Todas as vezes que nós estamos agitados demais, nós precisamos ser imobilizados. Não é assim? E muitas vezes, a única maneira de Deus falar conosco é nos imobilizando, nos deixando em silêncio e a sós. Isso faz parte da desconstrução que Deus faz na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque Deus precisava desconstruir algumas coisas que Jonas tinha colocado na sua cabeça. Ele se considerava um servo, ele estava obedecendo, mas deixa eu contar uma coisa para você, eu quero que você guarde essa frase. Não existe servo independente. Servo e independência são duas palavras que não podem coexistir. Se você é um servo que você faz aquilo que você quer, você não é um servo, você é dono de si mesmo. E Jonas estava nesse patamar. Eu sou um profeta, mas eu vou para onde eu quiser, eu faço o que eu quiser. Jesus nos ensina o que é ser servo, não como eu quero, Senhor, mas como o Senhor quer. Quando eu morava em Cuiabá, ainda, houve um momento que a nossa igreja passou por uma grande complicação, e uma boa parte das pessoas saíram. Eu morava em outra cidade, né, que era quase como Bragança e Atibaia, Cuiabá e Várzea Grande. O aeroporto de Cuiabá, na verdade, fica em Várzea Grande. E eu morava em Várzea Grande, e tinha uma igreja lá, gente, em Várzea Grande, que era perto da minha casa, era uma benção a igreja. E a igreja que eu ia ficava a 1 hora da minha casa. E aí eu toda prosa, né? Senhor, eu já sei para onde eu vou. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou para tal igreja. Aí o Senhor falou, vai nada, vai ficar aqui. Eu falei, tá bom, não queria ir mesmo. O Senhor falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi essa palavra que Deus me deu. E eu não saí dali. Mesmo a maioria das pessoas saindo, eu não saí. Meu pastor não era uma pessoa muito fácil, mas eu obedeci ao Senhor. E foi ali que eu recebi a direção de Deus do que eu precisava para os passos seguintes. Servo independente não existe. Servo independente são pessoas donas de si mesmo, que estão se enganando, achando que são servos. E Deus precisava desconstruir isso. E aí, sabe, depois dessa segunda desconstrução que acontece na vida de Jonas, a primeira é sobre essencialidade, é descobrir o que de fato é importante. E essa segunda, ela tem a ver com você entender a obediência da parte do Senhor. Nós vemos que Jonas, ele faz algo, ele ora. Como que um profeta, quando alguém chega para ele e fala, quem é você? E ele fala, essa tempestade veio por minha causa, mas nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Os desenhos animados falam assim, né? Nós vamos morrer por sua causa. Como que esse profeta não ora? Como que esse profeta não se arrepende no navio? Mas ele estava tão cheio de si, tão carregado de outras vozes, que nem a tempestade foi suficiente para fazer com que Jonas se arrependesse. Jonas só se arrepende depois de desconstruídas essas coisas. E então nós vemos a oração de Jonas. Vamos lá, dá uma olhadinha nessa oração de Jonas. Jonas, peraí, deixa eu achar aqui. No capítulo 2, verso 1 diz, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu ouviste a minha voz. Você está me entendendo? Na minha angústia
clamei ao Senhor. Jonas achou que ia morrer. Ele não esperava. Quando jogaram ele no meio do mar, ele achou que ele ia morrer. Olha lá o versículo 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram da minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Eu acredito que os 3 dias na barriga do peixe. O primeiro dia ele estava em estado de choque. O segundo dia ele começou a pensar. E no terceiro dia, Ele faz aquilo que ele deveria ter feito no começo. Ele muda a rota. Arrependimento significa metanoia. Mudança de mentalidade. Quando você se arrepende, você muda a rota. Quando você se arrepende, você ora, você pede perdão e você muda a rota. E quando Jonas entendeu isso, quando isso foi desconstruído dentro dele, quando ele entendeu essa verdade, sabe o que Jonas faz? Que ele ora ao Senhor. Deus ouve a oração de arrependimento dele. E Deus fala, agora você está pronto. Por precaução, vou colocar uma localização no grande peixe. E ele vai te deixar lá, no endereço certo, que é para não correr risco. E a Bíblia diz que o grande peixe deixa ele em Nínive, no lugar que ele tinha que pregar. E por 3 dias, a Bíblia diz que Nínive era a caminho de 3 dias. E por 3 dias, aquele profeta sai pregando por aquela cidade. Pregando o que, gente? Arrependimento. Foi aquilo que ele viveu. Ele se arrependeu. Deus ouviu a ele. E agora ele vem e ele prega arrependimento. Só que uma coisa muito interessante acontece. No capítulo 4, no verso 1. A Bíblia diz que aquele povo, no final do capítulo 3, diz que aquele povo se arrependeu. E aí, olha só, vamos ler o capítulo 3, verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Uhul! Já imaginou? Glória a Deus, que alegria! Preguei arrependimento, esse povo se arrependeu, o mal não vai vir sobre eles. Não. Capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Tanta desconstrução, mas Jonas ainda não entendeu, porque a sua motivação estava errada. Jonas, a sua questão não é Nínive, a sua questão não é Tarsis, a sua questão não é Israel, a sua questão sou eu. Você precisa me conhecer e você precisa entender que eu vejo aquilo que você não vê. Sabe, queridos, às vezes nós nos tornamos meio Jonas. Nós amamos a graça e a misericórdia de Deus para nós, mas no fundo nós desejamos a justiça de Deus para os outros. Motivação errada, equivocada. E quando o Senhor percebe isso, o Senhor começa outro processo de desconstrução. Deixa eu dizer algo para você. Jonas é considerado um tipo de Jesus, porque ele ficou 3 dias na barriga do peixe, e ele voltou vivo. E Jesus ficou 3 dias na terra, e ele ressuscitou. E eu tenho uma notícia para te dar. Hoje você não precisa ir para a barriga do peixe. Se você permitir que o Senhor seja o Senhor da sua vida, sabe o que acontece? O Senhor te ajuda nos seus processos de desconstrução, até que você possa estar segundo o coração do Pai. É tão interessante que o Senhor, Ele é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, da quinta. Mas a segunda chance não diz respeito só a você. Diz respeito às pessoas para quem você vai pregar. Diz respeito às pessoas para quem você vai falar. Jesus cura a nossa visão. E a nossa natureza humana, ela não pode nos tirar sozinho de algumas coisas que nós construímos. Talvez você tenha um passado profético, ministerial. Ou talvez você tenha um passado profissional. Talvez você tenha um passado financeiro. Talvez você tenha um passado de relacionamentos.
E o que Deus precisa fazer em você é te desconstruir. Algumas coisas precisam ser jogadas fora, porque senão a sua caminhada vai se tornar lenta, e talvez a sua vida vai para um naufrágio. Se você soubesse hoje, que o seu barco vai naufragar, o que você manteria no barco e o que você jogaria fora? Se hoje o Senhor, se você soubesse que você tem, sei lá, 30 dias de vida, 3 meses de vida, o que você manteria no barco e o que você jogaria fora? Mas você não precisa disso, porque cada dia é um dia novo que o Senhor me dá e o Senhor te dá, para que a gente possa se permitir ser construído para viver o propósito para o qual Ele nos chamou. Agora olha que coisa linda. Moisés, quando ele achou que ele estava pronto, ele foi lá e matou o egípcio. E eu acho que Moisés, ele estava muito bem vestido naquele dia. Ele ainda fazia parte do palácio. Eu acho que ele estava com um anel ali, daqueles que pertenciam ao palácio. Só que sabe o que acontece? Moisés, ele sai correndo, fugindo para o deserto. E eu acredito de verdade que a capa ficou no meio do caminho, que o anel ele trocou por alguma coisa, porque na nova fase da vida de Moisés, aquilo que ele viveu não ia servir mais. Eu acredito de verdade que José, ele era tão feliz com aquela capa que significava o quanto ele era especial. Mas a primeira coisa que acontece antes de José ser jogado na cova, ele tem que abrir mão da capa. José abre mão da capa para ser escravo, porque a capa de filho não serve para escravo. E então José vive um tempo como escravo, mas ele tem que abrir mão da roupa de escravo, da postura de servo de escravo, para viver a sua nova função, que é gerir coisas, é uma função de liderança. E sabe de uma coisa? Chega um outro momento que Deus vai desconstruir aquela visão de liderança que era pequena, porque o que Deus tinha era maior. E então, de novo, José tem que tirar aquela roupa de administrador, de gestor, para usar uma roupa de prisioneiro, porque a roupa de administrador não servia na prisão. E quando Deus encontra José no tempo certo, na hora certa, José tem que tirar a roupa de prisioneiro, tomar banho, trocar de roupa e vestir uma roupa para se apresentar diante do rei. E quando o rei percebe que ele está pronto, ele de novo troca as roupas de José, porque aquela roupa não servia. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que te trouxe até aqui não necessariamente vai ser o que vai te levar para o próximo nível. Pelo contrário, talvez você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que você acha que construiu até aqui, para você viver plenamente aquilo que Deus tem para você. Abre mão. Mas é a minha capa. Quando José chegou no palácio, ele tinha coração de filho, servo. Ele tinha a visão de administrador. Ele tinha uma visão de esperança. Ele era o cara certo, porque ele era completo. Para de se apegar a pequenas capas. Para de se apegar a pequenas direções. Para de se apegar a pequenos títulos. Mas eu sou discípulo de Eliseu. E daí, o que eu tenho para você é muito maior, porque os meus pensamentos são maiores que os seus. Para de olhar para quem você se construiu. Deixa que eu vou te construir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Abre mão da capa. Abre mão da postura de servo independente. Deixa eu cuidar de você. Ouça o Senhor te dizer nessa noite: eu te amo até a sua última célula. Eu amo você mais do que você consiga imaginar. Eu conheço você, eu sei todas as tuas limitações. Eu conheço você, eu sei todas as tuas qualidades, foi eu que te dei. Eu conheço os teus dons, foi eu quem te dei. Mas se permita
Para de querer ser um servo independente, porque isso não existe. Você só vai enganar a si mesmo.